pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O meu nome é Yasmin e no vídeo de hoje estaremos falando novamente sobre o feminino ancestral, especificamente falando sobre o arquétipo de Eva. Esse vídeo é uma sequência, então, do vídeo anterior que falamos sobre o feminino ancestral desse livro aqui maravilhoso, Mulheres, Mitos e Deusas. Então, o vídeo de hoje será sobre esse arquétipo primordial, basicamente, que nós conhecemos aí, a maioria das pessoas conhece, que falando sobre Eva e o que ela representa pra gente, até mesmo nos dias de hoje e também dentro do seu próprio mito também. Então, como vocês puderam ver, eu tô em um cenário um pouco diferente, eu basicamente peguei uma cadeira e agora eu tenho toda a liberdade do mundo pra poder me mexer. Você sabe que eu sou bastante energética, então você já vem. Mas, né, como sempre, tudo na vida tem um limite. No caso, o limite do meu movimento é o limite do cabo do meu fone, o que é muito grande, então cuidado. Vamos começar logo esse vídeo aqui que eu tava esperando, eu tava guardando. E vamos falar um pouco, primeiramente, sobre o que é a energia feminina em essência. A energia feminina, em primeiro lugar, é um complexo arquétipo, assim como a masculina. Ambas podem ser encontradas em imagens, sons, cheiros, gostos, toques, emoções, etc. Ambas são infinitas em interpretações e alcançam o céu em significado. As duas, elas se manifestam em infinitas maneiras no nosso universo e também até mesmo dentro de nós mesmos. Então, nós somos uma parte energia feminina, uma parte energia masculina, e isso nos compõe basicamente como seres, e também a todo o universo, que é metade feminina e metade masculina. E eles se manifestam não só através da matéria, como nós conhecemos, mas também através dos nossos sentidos. Porque, na verdade, a matéria é uma percepção dos nossos sentidos, como o toque. Por exemplo, eu sei que esse livro aqui, ele é sólido porque eu tô tocando ele. É um dos 5 sentidos. As energias feminina e masculina, elas se manifestam em todos os outros sentidos. Sabores, cheiros, visões, e toques, emoções, etc. Enfim, falando especificamente do feminino, uma das metades do universo, ele se manifesta em seu lado sombra e luz. Cada energia possui 2 lados, que fazem parte da mesma coisa. Então, como sempre a gente tem aquela regra de que existe feminino e masculino, também temos a regra que existe o negativo e o positivo. Na verdade, em essência, é a mesma coisa. Porém, nós, os seres humanos, dividimos isso em metade. Porque algumas características são do lado sombra e algumas características são do lado luz. É como a gente está falando, por exemplo, de signos, que tem uma parte sombra e uma parte luz do signo, mas na verdade, no final, tudo faz parte do signo em si. Acho que dá pra entender um pouco. E são, nós mesmos caracterizamos coisas como positivas e negativas no universo. Então temos lados luz e sombra do feminino também. Porque nós fazemos isso, porque a gente tem que complicar as coisas. Os exemplos mais populares e abrangentes desses temas são os mitos e contos, passando ideais de mulheres e homens ao longo dos séculos. Então, que melhor maneira de exemplificar esse arquétipo, arquétipos, características do arquétipo feminino e masculino através de contos, porque contos são como nós contamos coisas nossas, coisas humanas. Nós representamos personagens essencialmente humanos com certas características, e quando nós queremos representar certas características femininas, masculinas, temos os contos, que são também abrangentes de ensinamentos e conhecimentos ancestrais, digamos assim, porque existem muitos contos que são existentes, por exemplo, para exemplificar como tal lei funciona, como tal coisa funciona no universo. Fui muito longe, mas, porque contamos histórias. Que melhor exemplo dar, se não um dos mais conhecidos do mundo? O Gênesis, onde temos 2 arquétipos femininos primordiais, Lilith e Eva. Lilith e Eva estão presentes nos dias de hoje dentro de cada mulher. São 2 faces que podemos apresentar ou esconder do mundo e de nós mesmas também. Como eu falei antes, a energia feminina se manifesta dentro de nós mesmos também, e a Lilith e Eva são representações, são arquétipos, hoje em dia são arquétipos, né? São personagens, basicamente,
que representam certas partes da energia feminina, que estão dentro de nós também, e que podemos apresentar, ou esconder, ou criar faces, criar máscaras. E também podemos esconder até mesmo de nós mesmos, não querendo aceitar tal coisa que está intrinsecamente dentro de nós. São algumas das características. A lutadora e a protetora, a submissa e insubmissa, a fecundidade e a sensualidade, a mulher mãe e a mulher jovem, entre tantos outros papéis que representam também. Você pode estar se perguntando, como você irá saber o que essencialmente representam Lilith e Eva usando apenas alegorias e metáforas sobre as suas energias arquétipos? Eu digo que é basicamente impossível de explicar completamente todas as suas manifestações na Terra. Assim como as polaridades, você apenas consegue senti-las, porque você não consegue colocar todas as características femininas dentro de um personagem, digamos. Por isso as características se espalham, elas são espalhadas. E você não consegue explicar totalmente como isso funciona. A única maneira de você compreender realmente é você sentindo, através dos seus 5 sentidos, né? Também das suas emoções, do seu coração. Que seria um sexto sentido, sei lá. Não vou entrar nesse negócio, porque eu já comecei a falar da matéria, então vocês já sabem que eu vou muito longe. Além disso, elas se misturam na realidade e se juntam em diferentes porcentagens dentro de cada ser. Como eu falei, cada ser tem uma parte feminina, masculina, e cada ser também tem tais partes femininas dentro de si e tal. Ficando quase impossível de reconhecer totalmente a sua natureza pura e selvagem de energia feminina primordial. Por isso, temos contos e mitos que tentam exemplificar cada parte delas. Dessa maneira, conhecemos Eva como um dos lados da mulher, mas que assim como ela, é um todo em si mesma. Que Eva também é um personagem, ela também é um todo, ela também é uma mulher. Mas ela também é um arquétipo, ela também tem certas características. Que nós podemos basicamente quebrar e explicar tudo. Que é o que eu tô fazendo aqui. Então, aviso. Esse vídeo apresenta as minhas análises do livro Mulheres, Mitos e Deusas e do livro de Lilith que está aqui atrás. E se o que eu falar aqui não estiver em ressonância com o que você acredita, tá tudo bem também. Cada um tem as suas interpretações e crenças, e hoje estou tentando atribuir alguma interpretação para esse mito. Então você faz o que você quiser com isso, como eu sempre falo. Eva é a primeira reconhecida mulher de Adão, digamos assim, oficializada, porque, né, Lilith não foi a mulher de Adão, ficou um pouquinho com Adão, mas depois que voltou para embora e é basicamente a primeira mulher de Adão, que a gente lê na Bíblia, né? E ela também é a mãe de todos os seres vivos. Ela aceita ser submissa a Adão, mas isso não lhe tira sua dignidade. Por quê? Muitas pessoas falam que a Eva é submissa a Adão e por causa do patriarcado e por causa disso aí, blá blá blá. Na verdade, eu sou muito positivista, então eu acredito que essa era basicamente a dinâmica do relacionamento deles. Assim como poderia ser o contrário. Sempre há no relacionamento uma voz mais ativa do que a outra, um que leva, outro que apoia, um que luta e outro que defende. Sei lá, é alguma coisa que a gente consegue ver, assim, porque é muito difícil você colocar duas pessoas, digamos, ativas num relacionamento ou duas pessoas muito passivas num relacionamento. Então tem que ter aquele equilíbrio. Então, e também porque, na verdade, isso é como a energia feminina e masculina, ela se apresenta primordialmente. Que o homem seria ativo e a mulher seria passiva. Eu não tô falando de sexo aqui não, tá? É como a energia se manifesta, porque na verdade o sexo não é uma manifestação, enfim, você entendeu. Espero que você tenha entendido. Tem uma parte um pouco mais submissa e uma pessoa mais ativa. Mas eu não tô falando que isso é bom, porque na verdade existem coisas, por exemplo, quando o relacionamento não é balanceado, certamente pode acontecer de ter um relacionamento tóxico e a parte ativa basicamente sufoca a parte passiva. O que aconteceu aqui? Patriarcado, né? É isso aí que aconteceu. Daí foi quando o relacionamento não foi muito balanceado, foi isso que aconteceu, patriarcado. Mas o que eu tô falando aqui, que em essência, energia feminina e masculina, eu já falei sobre isso. Porque a energia feminina é a noite, é a parte negativa, é passiva, e a energia masculina é a luz, enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque eu já expliquei isso. Mas deu pra entender, a dinâmica do relacionamento. Que na verdade, então, o que eu tô falando aqui, que
a dinâmica do relacionamento deles era assim e que eles não tinham um relacionamento tóxico. Porque meio que, eu não lembro o que existia uma passagem na Bíblia onde basicamente Adão proibia a Eva de caçar os javalis por aí e ela tinha que ficar em casa cozinhando e limpando. Não tem essa passagem na Bíblia, não tem muita treta entre os dois, então talvez eles tinham um relacionamento bom, sei lá. Que na verdade, Eva não era totalmente submissa a Adão, porque o fato dela ter se rebelado até mesmo contra Deus, ao comer a maçã da árvore da vida, mostra que ela possuía sim a sua voz própria, ou seja, ela não era só mulher de Adão, ela também era filha do Senhor e uma mulher empoderada, ela tinha uma personalidade, ela era alguém, sabe? Ela não era... Na verdade, Adão é o mais passivo desse conto, se você começar a parar pra pensar, né? Mas enfim, ela tinha uma ação ativa, sim. Que ao longo dos nossos séculos, né, por causa do nosso querido patriarcado, foi atribuída a crença de que Eva foi seduzida pela serpente a comer o fruto devido a uma carência de força mental e moral. Sim, chamaram a Eva de burra. Legal, né? Há diversas análises além dessa também. Uma das que mais me faz sentido, pelo menos, é que é o desejo de Eva de querer ser maior do que ela era, de crescer em conhecimento e poder. Por isso ela chamou seu amado para dividir esse presente com ela, para que ambos possam evoluir juntos, porque é um desejo essencial do ser humano de evoluir. E olha que legal, ela até mesmo perguntou se seu parceiro, né, queria evoluir junto com ela, para eles evoluírem juntos como um casal. Isso é muito fofo, porque quando o casal evolui junto é coisa maravilhosa. E daí o relacionamento vai se construindo, ele vai ficando cada vez mais forte e é lindo de se ver. Porque, né, as pessoas continuam em ressonância. São tão lindos juntos, tão fofinhos. Existe uma teoria, então, que diz que Eva tinha um intelecto maior do que Adão, que eu não sei se eu concordo. Porém, o que eu concordo, que eu falo, né, que o Adão foi o que se mostrou mais estático e, basicamente, em boa parte do conto, não fazendo nada, apenas se movendo, fazendo alguma ação em favor do inquestionável Senhor, inquestionável Deus que temos aqui. E ele não apresentou nenhuma mudança de crenças e nem questionamentos da verdade, nem nada assim. Ele só falou, tipo... Deus falou pra ele, aí te criei, meu filho, agora você vai ficar com essa moça aí. E ele falou, beleza. E daí a Eva falou, começa a maçã. Ele falou, beleza. E ele não questiona nada, não faz nada, não muda nada também, né? O cara fica... Não tem nenhum desenvolvimento de personagem nessa história. E o desenvolvimento de personagem de Adão é fraco. Já falando aqui. Então, eu tenho uma passagem para mostrar aqui. Página 41, parágrafo 3. Que, na verdade, é a teoria que eu mais sustento sobre o porquê Eva teria tido essa ação de comer a maçã. É provável que o impulso pela mudança provisse de sua consciência primordial de fecundidade, já que a mulher fora talhada para isso desde o início. Ou seja, para criar ou gerar a vida. O que equivale a existir para o movimento. E, como se sabe, a condição de uma atividade civilizadora é a mudança de um estado para outro. Fato que, de todas as maneiras, explica a existência do seu espírito transgressor. O que esse parágrafo extremamente difícil quer dizer? Que, na verdade, Eva ela se moveu porque ela tem um espírito primordial da energia feminina de mover-se. Porque a energia feminina ela adora se mover e adora a mudança. Ela muda muito e se move e dança por aí e tal. A energia feminina é dança, é movimento, é ação. Então, basicamente seria por isso que ela teria comido maçã. Porque, essencialmente, essa é a essência dela. Depois disso, né, quando Deus descobre que íamos comer uma maçã, ele os castiga. Eva deverá ser submissa ao homem, pois ela fez o homem pecar, né? E sofrerá das dores do parto e menstruação. Enquanto Adão deveria trabalhar assiduamente para sustentar o casal. A imagem deste casal e mormente dessa Eva estão enraizados na mente das mulheres até hoje, que seguem sem questionar. Ou seja, né, patriarcado que eu já falei, né? Mulher submissa ao homem, a mulher fica em casa e o homem vai trabalhar. É uma crença subconsciente que muitas mulheres têm que, tipo, tá bom, beleza, não faço nada, vou fazer porque é o meu trabalho, né? Porque eu fui ensinada assim. E de muitos outros homens também que acham que está certo. De subjugar. Enfim. Dizem que Eva é a culpa que carregamos por nos expulsar do paraíso, porque a mulher expulsou toda a humanidade do paraíso.
Enquanto o homem tá com a consciência tranquila, né? Não fez nada, coitado. Eva tacou-lhe uma arma na cabeça e falou: come essa maçã, seu desgraçado. E foi isso. Nem que ele não tem ação própria. O homem foi... A mulher fez o homem comer a maçã, né? Foi culpa da mulher. Enfim. Né? Esse fato declarou o fim da mulher como deusa e iniciou a mulher como uma simples filha do Senhor e esposa de Adão. Ou seja, basicamente quando eles saíram do paraíso, eles se tornaram essencialmente, intrinsecamente humanos mortais. Não, imortais, seria imortais. Humanos mortais, enfim. Ambos descobertos da sua sexualidade e de que estavam nus, eles poderiam povoar a terra. Se transformaram em seres imperfeitos que experienciam as dificuldades e os prazeres da vida, os amores e as dores, o trabalho e a recompensa. Indubitavelmente humanos. Como eu falei, depois que eles saíram do jardim do Éden, que Eva e Adão pecaram, comeram a maçã fez com que eles se transformassem em essencialmente humanos mortais. E agora eles podiam experienciar os prazeres e as dores da vida, porque é o que a gente faz. Tem prazeres e dores. Antes no paraíso existiam os prazeres, ou seja, tédio total. Mas agora eles se tornaram humanos e poderiam experienciar tudo que a vida tem para vos dar. Basicamente, eles, digamos que eles reencarnaram na Terra, porque antes só tinha prazer, talvez no mundo espiritual, né? Depois ele reencarnou na Terra, e daí na Terra tem as coisas boas e coisa ruim. Enfim. É só uma analogia que eu criei agora. Tá bom. De acordo com o livro Mulheres, Mitos e Deusas, desde a Bíblia, o Talmud do Alcorão e o Hadith, não a Pranta, o Hadith que é uma das... Como é que é o nome? Registro narrativo das palavras ou costumes de Maomé e seus discípulos, direitos e etc. Não é o Hadith, é a planta. Se fosse, né? Imagina o negócio escrito no Hadith, mulher é isso, mulher é aquilo, enfim. Onde é que eu tô indo? A mulher sempre é representada como menos racional e a mais profana do casal, culpada pela queda da humanidade. Contudo, essa mulher se tornou a herdeira do poderoso caráter das deusas pagãs, inspira uma doutrina que adquire sentido apenas através da curiosidade, ou seja, procurar algo a mais do que isso. E como eu falei, é a essência da mulher mover-se e procurar a mudança. Sua sexualidade preocupa as tradições ocidentais, que criaram o preceito de um feminino perverso e estigmatizou as fraquezas masculinas nas costas da mulher, né? Porque isso é culpa da mulher, né? As coisas tudo sempre culpa da mulher. Após a expulsão do Jardim do Éden, Eva procura dar existência à vida e às suas leis ordenadoras, quiçá como uma reação a fim de moldar o seu próprio poder, por um desejo humano de relembrar o que foi perdido no paraíso, pela realidade que se trabalha tanto para construir, por uma vontade intrínseca na natureza de alcançar a perfeição. Então, depois que Eva foi expulsa do paraíso junto com Adão, ela basicamente quis dar sentido à sua própria existência, que é na verdade o que todos os seres humanos querem, seria cultivando o seu poder de criar coisas, de ter uma ação, de poder fazer as coisas fora do jardim, no mundo, de criar as coisas, né? Porque nós criamos coisas, nós nutrimos coisas, memórias materiais e coisas materiais, relacionamentos, etc. Ela queria nutrir esse poder de criação, relembrando também do seu passado no jardim, que seria, sei lá, eu falaria que isso seria talvez uma lembrança do seu passado, que seria talvez relembrar a sua espiritualidade, o seu espírito, digamos assim. Sei lá, tô fazendo umas interpretações aqui bem jogadas, mas eu acho que tá certo. Então, e também sempre tudo isso em prol do crescimento, porque nós, em prol do crescimento, alcançando a perfeição, que seria alcançar a Deus, né, como eu já falei, que é o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento moral, desenvolvimento mental, emocional e essas coisas que fariam que o nosso espírito se elevasse e alcançasse novamente o estado de Deus que antes ela possuía, né? Digamos assim. Então nós temos mais umas passagens para ler, porque não pode faltar passagem, porque a gente tem que dar sentido às coisas. A história de Eva é, afinal de contas, a história de uma ideia que representa a vida e o mundo.
É também a referência iluminadora da palavra, semente de ideologias mais sugestivas e instrumento dual entre a luz e a escuridão. Desejo e remorso, gozo carnal, imaginação fundadora e força libertadora. Ela é a mulher, a deusa, a mãe e a amante, abnegada, parideira de homens que atravessa os séculos trazendo o símbolo da queda, mas trazendo também a consciência letiva de quem se atreveu a desvelar o mistério mais elevado, o da sabedoria que estava entranhada na árvore proibida, imaginado por Deus para que os homens sonhassem com sua própria divindade, mesmo a preço de aniquilar sua suposta semelhança com o Criador. Eva é, em síntese, o talento culpado que se arrepende de sua escolha racional, um pensamento gerador de contradições, e a primeira tentativa de enriquecer o gozo herdado com o sonho da divindade, consumada no ato da criação. Com a humanização de Eva, o mundo se realizou a etapa da morte de Deus e o renascimento racional por meio da paixão e do esquecimento. Eva está encarnada em cada mulher que pensa. Eva renasce naquele que, por seu talento criador, repete os ciclos da queda, da culpabilidade castigada e da restauração da ordem de uma fecundidade que não pode ser detida. Pois, no final, Eva trouxe à humanidade o sentido de existência dela, que é sentir os prazeres, as dores da vida e, essencialmente, viver uma vida mortal nessa terra em busca do crescimento individual e coletivo, a ascensão à espiritualidade e o seu estado primordial com Deus. Basicamente, ela sendo a mãe de todas as criaturas que existem nesse mundo, ela nos deu a possibilidade de ter essa vida que nós temos. Ao desafiar, digamos assim, o que Deus lhe disse, ela comeu o fruto proibido da sabedoria, pelo seu intrínseco caráter em querer ser mais do que ela era, em querer se mover, em ser intrinsecamente mulher, digamos assim. Ela criou basicamente toda a humanidade que vivemos. Então eu não sei se isso seria um grande pecado, porque basicamente sem Eva não teria ninguém nessa terra. Enfim, né? Era isso que eu queria falar basicamente nesse vídeo. Então eu espero que deu pra entender algumas coisas sobre o que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês sabem, deixa o like, se inscreve, compartilha, deixa um comentário aí pra gente discutir um pouquinho mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo de Lilith. Um vídeo extremamente maravilhoso, vai ser incrível e vai ser muito difícil de fazer, então deixa o like. Enfim, espero que vocês tenham gostado e tenham uma ótima tarde, noite, manhã, madrugada. Tchau!